Nono ano, vamos juntos comigo, todos animados, felizes, início de semana. Vamos comigo. Nono ano a gente está vendo função de primeiro grau. Esse vídeo ele vai tratar com vocês mais a fundo o que é função do primeiro grau. Nono ano, olha que interessante, função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Gente, uma função, ela é classificada de primeiro grau sempre que ela puder ser escrita dessa forma. Gente, olha isso aqui. Quando ela puder ser escrita, y é igual a x mais b. Entenda aqui uma coisa. Em outras palavras, é uma função cuja incógnita, que no caso aqui a gente está chamando da letra x, está elevada no expoente 1. Claro que esse expoente 1 não vai aparecer. E o a, este a aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Gente, este a e este b aqui são números. 2, 3, menos 5, raiz de 4, raiz de 5, é 1/3. São números. Então, eu teria ax mais b. Sabe, a função do primeiro grau, ela tem sinônimos. Por exemplo, ela pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau. Ela pode ser chamada de função afim, polinômio do primeiro. Ela pode ser chamada. Tudo isso é a mesma função do primeiro grau. Uma coisinha que eu quero relembrar com vocês. Nós já fizemos bastante. Como que é o gráfico da função do primeiro grau? Gente, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, ele é expresso por uma reta. E ele é interessante a gente identificar se essa reta vai ser crescente ou se essa reta vai ser decrescente. Olha só, ela vai ser crescente quando este A aqui, ó, for maior do que zero. Ela vai ser decrescente quando A for menor do que zero. E é tão interessante, existe uma coisa muito interessante assim, ó. Quando a função é crescente, se o x vai crescer, o y também cresce. Se o x decresce, o y decresce, na função crescente. Na função decrescente é o contrário. Na função decrescente, se o x aumenta, o y diminui. Se o x diminui, o y aumenta. Isso é muito interessante para a gente ver. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Este exemplo aqui, ó, exemplo 1. Eu tenho aqui, ó, y igual a 3x mais 2. Essa função é crescente ou decrescente? Bom, aqui, pessoal, vamos relembrar uma coisinha. A para mim é 3, ó. E B para mim é 2. Como A é maior do que zero, essa função é crescente. Olha um outro exemplo. Exemplo 2. Y é igual a menos 2x mais 1. Perceba, o meu A aqui, ó, é menos 2. O B é igual a 1. Como A é menor do que zero, A é menor do que zero, essa função é decrescente. Uma função decrescente. Bom, o que seria a raiz de uma função? Raiz ou zeros, é a mesma coisa. Raiz ou zero da função. O que seria isso? Raiz ou zero da função é exatamente o valor de x quando y é zero. Então, olha só, y é zero, sempre. Raiz ou zero da função, você dá zero para y e calcula o valor de x, ok? Como que a gente acha uma raiz de um polinômio do grau 1, ou seja, de uma função do primeiro grau? Vamos ver um primeiro exemplo? Olha um exemplo aqui. Como que eu acharia a raiz? Exemplo 1. Y é igual a 10x mais 5.
Eu quero calcular a raiz dessa função. Ah, eu quero a raiz ou zero. Olha só o que eu faço. Zero, ó, aonde eu tenho y, a gente coloca zero. É igual a 10x mais 5. Perceba, pessoal, quando eu coloco zero, eu chego numa equação de primeiro grau. Então, como o 10 está positivo, eu vou passar o 5 negativo. Então, eu teria menos 5 é igual a 10x. O 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo, menos 5 sobre 10 é igual a x. Simplificando, você pode dividir, que vai dar 0,5, ou você pode deixar na forma da fração. X é igual a menos meio, só simplificado. Gente, menos meio é a raiz da função. Entenda, menos meio é a raiz ou zero da função. Mas se eu pergunto assim, ó, quem é o ponto? O ponto para mim é menos meio e zero, ok? E a gente viu também que este ponto, o zero da função ou raiz da função, ele é muito importante para nós. Vamos fazer uns exercíciozinhos? Ó, exercíciozinhos. Ou exercíciozões, né? Exercícios. Uhul! Muita alegria, muita animação. Olha agora, pessoal. Preste atenção. Opa, copiaram? Copiaram? Copiaram. 1, 2, 3. Posso tirar? Posso virar? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Tirei. Olha só, pessoal. Agora, eu tenho aqui, ó, o primeiro exercício de vocês, eu tenho assim, ó. Considere a equação. Considere a equação y, será que cabe aqui? Y igual a mx mais 100. Coube. Y igual a mx mais 100. Letra A. Ache os valores de m para que a função seja crescente. Opa! Comigo! Para a função ser crescente, primeiro, quem é o A dessa função? A para mim é M. B para mim é 100. Como assim deu a M? Ai, o que está do ladinho do X é o M. Então, o A para mim é o M. E a gente viu que para a função ser crescente, este A tem que ser maior do que zero. Simples assim. Então, como ele quer, ache os valores para que a função seja crescente, os valores são todos os valores maiores do que zero. Gente, quantos são os infinitos? Pessoal, aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, qualquer valor maior do que zero satisfaz essa letra A. Olha a letra B, pessoal. A letra B pergunta assim, ó. Sabendo-se que menos 10 é a raiz dessa função, ó. Menos 10 é raiz da função. Ache M. Oh, legal! Olha agora, pessoal, perceba, a gente pode brincar de um monte de maneira com a função. Você só tem que entender o que é cada coisa. Se ele está dizendo que menos 10 é a raiz da função, menos 10 é o valor de x. Só que o menos 10 é o valor de x quando o y é zero. Cuida aqui, pessoal, cuida muito. Raiz da função é o valor de x e o y zero. Sempre, sempre, raiz é o valor de x e o y zero. Bom, nesse caso, eu tenho isso aqui, ó, pessoal. Olha só. Menos 10 para x, 0 para y. Então, eu teria 0 é igual a m vezes menos 10 mais 100. Se só substituir. Gente, m vezes menos 10 dá menos 10m, negativo. Ele passa positivo para o lado de lá. 10m é igual a
100. O 10 está multiplicando, passa dividindo. M é igual a 10. 100 dividido por 10 dá 10. Ou seja, qual é o valor de M quando menos 10 é raiz da função? Perceba, sempre raiz é o valor de x quando y é 0. Então, no lugar do y eu coloquei 0 e no lugar do x eu coloquei menos 10. Fiz a função, fiz a equação e achei que M é 10. Letra C. Na letra C, nós temos assim, ó. Para qual valor de x obtemos y igual a 1000? Olha só, pessoal, eu quero saber quem é x quando y é igual a 1000. Perceba, função é uma coisa dependendo da outra. Você não resolve uma função do nada. Eu passo isso aqui e falo assim, calcule. Calcule o quê? Eu tenho que ir perguntando para vocês, dando alguns valores para você poder calcular. Então, agora eu quero o valor de x quando y é 1000. Então, vamos comigo? Então, tá aqui, ó. No lugar de y, a gente tem 1000. É igual a m vezes x. M vezes x mais 100. M vezes x mais 100. Ok? Só que nós havíamos achado que o M vale quanto? Nós havíamos achado que o M vale 10, ó. Então, nesse momento, nós vamos colocar 10 para o M. Tá aqui, ó, 1000. O 100 tá positivo, passa negativo. É igual a 10x, porque ele tá pedindo o valor de x quando y é 1000. 1000 menos 100, eu tenho 900. É igual a 10x. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Eu tenho 90 é igual a x. Nós acabamos de achar que o parzinho x é 90. Não esqueça que sempre o x primeiro, tá? X é 90 e o y é 1000. Entenda que, ó, para eu achar este 90, foi dado o valor do y, que é 1000, ok? Gente, sucesso! Bom estudo!